Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Acabamentos de costura para decorar seus projetos. É necessário a gente fazer o acabamento da própria fita. Então, se tiver assim, é bom que você corte e coloque essa ponta pra dentro. E assim você vai fazer o retrocesso em cima dessa ponta. Assim você vai arrematar, vai fazer o acabamento da fita pra ela não desfiar e o acabamento no tecido também. Aqui na máquina vamos usar o ponto fogote, que é o ponto H da minha máquina, na largura 5, comprimento 2. Aqui eu vou fazer o meu ponto no meio do tecido, mas se você quiser colocar o ponto em outro canto da sua peça, né, mais pra frente ou mais pra trás, pode ficar ao seu critério, tudo bem? Chegando no final, abaixa a agulha, coloca a ponta pra dentro e termina de fazer o acabamento, finalizando com o retrocesso. Nossa próxima costura vai ser uma costura lateral, assim, bem do ladinho da fita, aonde iremos fazer um ponto reto, para dar um maior contraste na peça. Então, a gente vai fazer um ponto reto. A mesma coisa vamos fazer do outro lado da peça. Que é o ponto fogote com o ponto reto. Ele fica assim. Lembrando que eu fiz o acabamento tanto no começo quanto no final da costura, tá? Aqui eu não fiz o acabamento, né, que é o retrocesso, mas aqui eu fiz, que é no começo do tecido, tá bom? Mas é interessante que você faça no começo e no final do tecido o retrocesso para fazer o arremate da peça, tudo bem? Temos aqui o nosso ponto fogote com ponto reto nas extremidades do tecido, ponto fogote, o ponto do meio, ponto reto nas extremidades do tecido. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Vamos para a máquina porque a gente vai fazer a costura disso tudinho, dessa parte todinha, tá? Então vamos fazer uma costura em zigue-zague de 3 pontinhos para ficar bem bonito. O ponto, você pode escolher qual ponto você quer. Não precisa ser o zigue-zague de 3 pontinhos, pode ser o ponto que você preferir. E o ponto vai ser um ponto decorativo para você dar um up a mais na sua peça. E ele fica assim, ó. Fica com uma costura bem bonita, tá? Eu já aproveitei e com a mesma configuração, já passei pro zigue-zague tradicional para mim já fazer o acabamento nas laterais. Então, eu já fiz o acabamento nas laterais todinha para não desfiar. E vou colocar o ponto zigue-zague, que é o ponto B. Ok? Vou colocar o zigue-zague. A mesma coisa aqui, tá? Ó. Vamos colocar novamente aqui o nosso tecido. E vamos começar a nossa costura. Nosso zigue-zague, ele fica assim, tá vendo? E do lado de dentro fica assim. É uma bainha estreita do mesmo jeito, mas você pode usar a largura menor. Vamos fazer um ponto reto triplo.
E nesse ponto reto, vamos fazer uma costura nas laterais desse ponto. Então, o ponto que a gente fez foi o ponto reto triplo. A gente pode colocar o ponto caixa, ponto fogote, pode colocar o ponto que você preferir nas laterais desse ponto, nas laterais dessa costura. Então, aqui a gente vai colocar o ponto zigue-zague triplo de um lado e do outro. E vamos fazer a mesma coisa na outra lateral. E ele ficou assim. Esse ponto aqui, ele é muito bom para você aplicar em peças retas, tipo faixa, tipo viés, zíperes. Pode fazer um acabamento como uma faixa num pano de prato, um acabamento nas laterais também de uma toalha. Então, assim, tudo que é uma faixa, você pode aplicar esse ponto também. E naquela mesma regrinha, tá? Que é o ponto se destacar no tecido liso. Então, se você tem um viés que é um tecido liso, é interessante você fazer com uma linha contraste da mesma paleta de cor da sua peça, do projeto que você está fazendo. Esse ponto aqui, ele ficou assim, ele é um zigue-zague triplo com ponto reto triplo e parece que foi bordado, não é verdade? E ficou muito bonito. Aqui eu tô usando o zigue-zague tensão 4, largura 3, comprimento 1. E eu vou ver se tá bom o meu zigue-zague. Pronto, tá bom o meu zigue-zague, é só eu continuar a fazer a peça. Assim fizemos a parte de baixo, tá vendo, ó? Aqui a parte de baixo que a gente fez o aplique. Aqui, a partir de agora, eu vou aplicar, né? Se eu fosse aplicar isso aqui numa peça, eu vou fazer a costura reta em volta dessa peça todinha. E depois, eu vou com a tesoura de detalhes, eu vou tirar o excesso de tecido que ficou. E assim, se eu quiser fazer o acabamento em pedraria, colocar uma fita ou alguma coisa do tipo, eu faço o acabamento com o que eu quiser. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!